Olá, como vai? Professora Priscila Maluza, tudo bem? Olha eu aqui novamente, passando para falar sobre assuntos técnicos. E nesse momento do ano, né, nesse período onde já estamos nos aproximando da época de imposto de renda, é muito comum as pessoas terem dúvidas a respeito do que declarar, como declarar, onde declarar, e dúvidas, às vezes dúvidas mais simples sobre documentação, o que é preciso para poder entregar um imposto de renda, ou como entregar imposto de renda, né? O que fazer para entregar imposto de renda, ou dúvidas até às vezes um pouco mais complexas e que causam preocupação, né, para a pessoa que não tem tanta informação a respeito da declaração do imposto de renda, podem causar até algum embaraço, assim, alguma preocupação maior. Como, por exemplo, eu obtive duas rendas durante o ano, e agora o que fazer, né? Como declarar essas duas rendas? Então, pensando nisso, eu até fiz algumas enquetes aí em algumas redes sociais e perguntei para a galera se gostariam de receber alguns vídeos e se gostariam de ter acesso a algumas informações, que eu gravasse algumas informações a respeito do imposto de renda, da declaração do imposto de renda. Como a declaração do imposto de renda ela começa a ser entregue agora no mês de março e vai até o final de abril, então nós temos um período aí de 2 meses de declaração do imposto de renda. São aqueles meses que normalmente ninguém fala com o contador porque ele está inserido no mundo do imposto de renda, né? Está extremamente ocupado. É muito comum, né, esse tipo de situação. Mas aí eu sugeri e aqui estou, vamos iniciar essa série, vou postar alguns vídeos falando sobre dicas, falando sobre pontos importantes da declaração do imposto de renda. Tanto para quem vai elaborar a declaração, como para quem que vai declarar, para quem é o proprietário da informação que deverá ser declarada. Então, a intenção desses vídeos é orientar as duas partes, o profissional que vai fazer a entrega e também a pessoa que vai ceder as informações para serem entregues à Receita Federal, tá? E se você for a pessoa que faz a sua própria declaração, parabéns por isso, as dicas também servem para vocês. E claro, se você já souber, que bom, né? Ótimo, maravilhoso, mas é sempre legal receber outras informações e até mesmo, às vezes, a mesma informação que nós já sabemos por um outro ponto de vista, ok? E hoje, especialmente hoje, eu gostaria de começar sobre um assunto que é muito importante e que não é só importante na época da declaração do imposto de renda. Esse assunto ele é relevante o ano todo, porque ele obriga o contribuinte a preparar, a elaborar uma declaração durante o ano e até mesmo recolher imposto de renda se a situação se confirmar. Então hoje nós falaremos sobre ganho de capital. Exatamente, compartilhando a tela aí com vocês, vamos falar sobre ganho de capital. Mas claro que quando eu falo ganho de capital, envolve uma série de questões relacionadas ao ganho de capital. O ganho de capital, ele está relacionado à venda de algum determinado bem. Aqui nós vamos tratar especificamente a bens imóveis, porque são mais comuns, né? A pessoa fazer qualquer tipo de permuta aí durante o ano, troca, venda de imóveis. E muitas vezes nessa operação, as pessoas envolvidas, né, os profissionais envolvidos, eles talvez não tenham a informação exata para passar para o cliente, para passar para a pessoa que está vendendo, para a pessoa que está comprando, com relação informações relacionadas à tributação. Então, eu acho bastante importante nós falarmos um pouquinho sobre ganho de capital na venda de imóveis. Vamos lá. Primeira questão, o que é ganho de capital na venda de um imóvel? Imagine o seguinte, que quando você compra um imóvel, você compra um imóvel por um determinado valor. Só que você utilizou este imóvel durante alguns anos e chegou um momento que você decidiu vender este imóvel. Claro que o valor do mercado imobiliário ele varia ao longo dos anos. E é muito comum do imóvel se valorizar ao longo dos anos. Apesar de ter a obsolescência natural, né, o desgaste natural, é muito comum do imóvel se valorizar ao longo dos anos. Então, se você comprou um imóvel por um valor e vendeu ele por um valor mais alto,
essa diferença entre o valor da compra e o valor da venda chama-se ganho de capital. E tem um detalhe, o ganho de capital ele é tributado pelo imposto de renda, porque ele representa um acréscimo da renda para o possuidor do imóvel, para o beneficiário do pagamento, aquele que receber pela venda. Ele promoveu um acréscimo patrimonial, porque até então o patrimônio ele era num valor de custo. A partir desse momento entrou um valor maior na conta do que representava o patrimônio, ou seja, houve uma elevação de patrimônio. Então, a alienação de bens, qualquer alienação de bens, mas nesse caso especificamente estamos falando de imóveis, tá? Venda ou troca, e sempre que há um retorno financeiro, pode ser em dinheiro, como pode ser em algum outro bem, há um retorno em dinheiro, sobre o ganho de capital, haverá, que é o lucro, né? É o lucro da venda, haverá incidência do imposto de renda, ok? Vamos a um exemplo aí. Vocês estão vendo na tela, como exemplo, o valor da venda de um imóvel de 500 mil, que aconteceu no dia 15 de outubro de 2019. Então, a pessoa, né, o contribuinte, vendeu seu imóvel por 500 mil reais no dia 15 de outubro. Este imóvel foi adquirido no dia 2 de fevereiro do ano 2000 e foi adquirido por 200 mil reais. Tá? Foi adquirido por 200 mil reais. Além disso, ao longo do ano de 2003 e 2004, o proprietário do imóvel ele fez benfeitorias, ele fez reformas, ele fez algumas adaptações no imóvel, fez algumas reformas e guardou toda essa documentação para declarar na sua declaração de imposto de renda dos respectivos anos. E este imóvel foi valorizado, né, de acordo com as suas benfeitorias, em mais 100 mil reais. Portanto, a diferença entre os 500 mil, que foi o valor da venda, menos os 200 mil, que é o valor do custo de aquisição, menos os 100 mil, que é o valor das benfeitorias que foram realizadas, este imóvel, este proprietário teve um ganho de capital nessa alienação, nesta venda, de 200 mil reais. Então, no momento da venda, que foi no dia 15 de outubro, o proprietário deste imóvel teve um ganho de capital de 200 mil reais. Agora, olha só como vai funcionar a incidência do imposto sobre esse ganho de capital. O cálculo do imposto de renda ele funciona da seguinte forma. Para este caso específico, para esta venda, para este ganho de capital, 200 mil reais, a alíquota será de 15%. Portanto, há um imposto devido de 30 mil reais sobre esta venda. Você deve estar pensando assim, nossa senhora, então quer dizer que se eu vender um imóvel e tiver um lucro, eu ainda vou ter que pagar tudo isso de imposto de renda? Vai. Infelizmente, esse é o cenário tributário numa operação onde há ganho de capital, há um acréscimo da renda. E o fato gerador do imposto de renda é acréscimo da renda, a percepção deste acréscimo de renda. Mas olha só, esses 30 mil reais, ele deve ser recolhido, e aqui é o que eu posso afirmar que essa informação ela é importante para o ano todo, não é importante simplesmente na época da declaração do imposto de renda, tá? Esse imposto ele deverá ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte à operação ter se confirmado. Então, como a venda foi realizada no dia 15 de outubro de 2019, o imposto de renda de 30 mil reais deverá ser recolhido até dia 29 de 11 de 2019, ok? Então, lembrando que o proprietário do imóvel ou o beneficiário da renda, ele tem até o último dia útil do mês seguinte para recolher o imposto. E vai recolher um DARF no código 4600. Mas olha só, não é simplesmente elaborar um DARF, fazer o cálculo na mão, elaborar um DARF e recolher. Não. É muito importante que toda operação, toda venda que seja feita de bens, e neste caso especificamente de imóveis, deva ser submetido ao programa do ganho de capital daquele ano. Então, cada novo ano, né, a Receita Federal ela disponibiliza um aplicativo chamado GCAP e ele vem seguido do ano correspondente. Vocês estão vendo aí o de 2019, que é o que nós usamos agora para o imposto de renda de 2020, né? Nós trazemos as informações de 2019, então por isso que eu citei esse de 2019. Mas se você fizer qualquer alienação, qualquer venda de imóveis em 2020, você deverá baixar o GCAP de 2020 para preencher, tá? Então, toda operação de venda deverá ser feita no programa de ganho de capital
para aquela operação referente àquele ano. E essa operação deverá ser preenchida no programa, então esse aplicativo ele vai buscar informações, ele vai te fazer questionamento sobre o valor de compra do bem, se houver uma benfeitoria, se o valor foi à vista ou foi parcelado de aquisição, qual foi o valor da venda, se o valor da venda foi à vista ou foi parcelado. Ele vai questionar dados como, por exemplo, quem são os compradores do imóvel e a necessidade de informar CPF de todos os compradores do imóvel, tá? Então, deverá ser preenchido. E o prazo de preenchimento dessa declaração é até o final do mês seguinte. Por quê? É através desta declaração que o sistema vai gerar um DARF para ser recolhido quando há ganho de capital tributável, ok? Então, é importante. Esta declaração ela não vai ser transmitida para o fisco neste momento. Ela só vai gerar, neste momento, o DARF para recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital, ok? Então, muito importante que o contribuinte fique atento e forneça essas informações para o programa do ganho de capital a fim de apurar o seu imposto de renda. No momento da declaração do imposto de renda, agora nessa época do ano, o programa do ganho de capital, ele já foi alimentado no decorrer do ano anterior, né? Então agora estamos em 2020, vamos começar a entregar as informações do imposto de renda referente ao ano de 2019. Então, exercício 2020, ano calendário 2019. Por isso que nós temos o programa do ganho de capital de 2019. Então, a declaração do imposto de renda deste ano deverá importar as informações do programa de ganho de capital de 2019. Essas informações vão alimentar a declaração do imposto de renda ao que diz respeito ao valor da apuração do ganho de capital, tá? E também ele vai trazer todos os dados importantes, inclusive nome do comprador, CPF do comprador. Por isso que é muito importante quem adquiriu um imóvel também informar isso na sua declaração do imposto de renda, tá? Quando não há, agora é a parte boa, né? Quando não há imposto de renda sobre o ganho de capital, quais situações que não ocorre imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de um imóvel? Primeira situação, alienação de único bem imóvel com valor de até 440 mil, sem outra alienação nos últimos 5 anos. O que significa isso? O proprietário do imóvel só possui um imóvel cujo valor da venda será de até 440 mil. E nos últimos 5 anos ele não fez nenhuma outra alienação. Então, neste caso, ele não estará sujeito ao ganho de capital na venda deste imóvel, ok? Tudo bem? Tranquilo? Se nos últimos 5 anos ele não fez nenhuma outra operação. Segunda situação, bens de pequenos valores. Até 20 mil reais para venda de ações, tá? Que não é o caso que nós estamos tratando. E 35 mil reais para demais bens. Então, se um imóvel tiver valor até 35 mil reais de venda, também não há nem o que se falar em ganho de capital. Aliás, em imposto de renda sobre o ganho de capital, ok? Terceira situação, imóveis residenciais com aquisição de um novo imóvel em até 180 dias, que também terá finalidade residencial, tá? Quando o proprietário tem um bem, um imóvel, e ele vendeu este imóvel, e o valor da venda ele reaplicou na aquisição de um novo imóvel no prazo de até 180 dias, ele também terá o benefício de não recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital, tá? Aí aqui tem um detalhe. Primeiro detalhe, esse benefício, ele também só vale se o contribuinte não fez nenhuma outra alienação nos últimos 5 anos. Se a pessoa fez qualquer alienação nos últimos 5 anos, esse benefício ele não é permitido. E caso o valor da venda do imóvel seja aplicado parcialmente na aquisição de um novo imóvel, a diferença que não foi aplicada na aquisição de um novo imóvel será tributado sim pelo ganho de capital, pelo imposto de renda sobre o ganho de capital, ok? E próxima situação, permuta sem torna em dinheiro. Quando o proprietário do imóvel vai trocar um bem com outro proprietário, ou seja, alguém tem um imóvel e
você tem um imóvel e que a pessoa quer e a pessoa tem um imóvel que você quer. Então, vai fazer uma permuta, uma troca de imóveis. Quando estes imóveis não retorna nenhum valor para quem fez a alienação, essa operação também não terá imposto de renda sobre ganho de capital. Mas se voltou o valor para o dono do imóvel, né, para quem fez a alienação, aí sim haverá sim imposto de renda sobre a diferença do ganho de capital. Próxima situação, integralização de capital pelo valor declarado. É de conhecimento, acho que da maioria, que quando se abre uma empresa, pode-se integralizar o capital social da empresa com bens, desde que esses bens possam ser avaliados em moeda. Se houve uma integralização de capital houve uma integralização de capital com o imóvel, desde que o valor que foi integrado no capital social seja exatamente o valor do imóvel que está declarado na declaração de imposto de renda do proprietário, não há ganho de capital, portanto, não há imposto de renda sobre esta operação. Mas se a integralização de capital foi por um valor maior do que estava declarado na declaração do imposto de renda, a diferença está sujeita ao ganho de capital para o proprietário do imóvel que integralizou o capital com este bem, ok? Como funcionam as alíquotas de cálculo do ganho de capital? As alíquotas, elas são progressivas. Significa o quê? Que à medida, quanto mais aumenta o valor do ganho de capital, maior será a alíquota do imposto de renda. Então, olha essa tabela que vocês estão vendo aí na tela. Para ganhos de capital de até 5 milhões, a alíquota será de 15%. Ganhos de capital que excede 5 milhões, de 5 milhões até 10 milhões, 17,5% de alíquota do imposto de renda. Quando o ganho de capital superar 10 milhões, até o limite de 30 milhões, esse valor que excedeu será tributado a 20%. E assim, o valor que exceder 30 milhões será tributado a 22,5%. A tributação é pesada sobre o ganho de capital, portanto, essa é uma questão muito relevante. Quer ver um exemplo de cálculo? Vamos imaginar uma venda, uma alienação de um imóvel cujo valor de ganho de capital foi de 12 milhões. Então, na primeira faixa, até 5 milhões será tributado a 15%. Então, desses 12 milhões, 5 milhões vai ser tributado a 15%. O valor do imposto será de R$ 750 mil. Até o limite de 10%, então, de 5 até 10 milhões, a tributação em cima dos próximos 5 milhões será de 17,5%. Portanto, o imposto devido de R$ 875. A diferença que falta, ou seja, os 2 milhões, já serão tributados a 20%, ou seja, R$ 400 mil. O valor devido sobre esta operação, o total do imposto devido sobre essa operação, será, em cima de um ganho de capital de 12 milhões, R$ 2 milhões e 25 mil. Ou seja, a soma de todas as faixas que foram calculadas aí através dessa tabelinha. E a gente pode ver que o impacto desse valor do imposto sobre o valor do total do ganho foi de 16,88%. Isso é chamado de alíquota média, ou seja, houve uma alíquota média de 16,88% nesta operação, ok? Enfim, estas eram as informações que eu gostaria de trazer para vocês a respeito de ganho de capital. O ganho de capital, ele é muito importante, ele é muito relevante, é um assunto que muitas vezes ele não é tratado ao longo do ano, e quando você faz uma venda de um imóvel, no momento que você entrega as informações para o contador, que o contador recebe essas informações, muitas vezes houve uma venda de um imóvel ao longo do ano que simplesmente não foi declarado num ganho de capital e nem foi recolhido o imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas isso é muito importante, muito delicado, porque vocês viram que a tributação sobre esse ganho é uma tributação pesada. E ele tem um prazo curto de recolhimento, que é só até o final do mês seguinte. Se esse recolhimento não acontece até o final do mês seguinte, ele vai ser declarado no imposto de renda com uma tributação exatamente idêntica à que deveria ter sido recolhida, só que acrescido de multas e juros. Portanto, é muito importante qualquer venda de imóvel que seja realizada seja submetida ao programa de ganho de capital, para identificar se é uma situação tributada
ou não tributada. Porque se for tributada, é importantíssimo que esse valor seja recolhido aos cofres públicos antes do prazo da declaração do imposto de renda de pessoa física, ok? Agora, se você fez uma venda e não fez o ganho de capital e está pensando em simplesmente deixar de lado essa informação, não incluir na declaração do imposto de renda, cuidado. Por quê? O banco informa para a Receita Federal que entrou um dinheiro na sua conta. O comprador informa para a Receita Federal que comprou um imóvel de você. E você, ao adquirir outros produtos e outros serviços, outros bens, também tem que ter uma fonte de renda e também tem que declarar essa fonte de renda. Portanto, não se preocupe, porque o fisco vai descobrir que você vendeu um imóvel, tá? E aí é pior ainda, porque ele vai te autuar, além de cobrar o imposto de renda, as multas e juros, ele ainda vai te autuar porque você negou uma informação, ok? E deveria ter informado para o fisco. Enfim, eu espero ter ajudado de verdade. Esse é um assunto, aliás, são vários assuntos aqui dentro do imposto de renda de pessoa física que eu tenho um desejo muito grande de contribuir com isso, porque eu sei que são informações muito importantes e verdadeiramente me dói muito quando eu pego alguma pessoa assim que está totalmente desorientada e que acaba sendo surpreendida quando vende um imóvel e que tem que recolher o imposto de renda porque ninguém avisou ela que deveria recolher o imposto de renda sobre isso. Tá bom? Então eu verdadeiramente fico muito sentida quando acontece uma coisa dessa e a minha intenção aqui é, de alguma forma, poder auxiliá-los nessa questão tratada de imposto de renda. Eu já faço imposto de renda há 20 anos e eu posso garantir que isso acontece com muita frequência. Tudo bem? Então, fica aqui o meu muito obrigada, espero ter de verdade contribuído com você. E até o próximo vídeo da nossa série de Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!